Olá, paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, querido professor, professora, aluno, aluna da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD inovadora, onde hoje especificamente estaremos estudando a quinta lição desse terceiro trimestre do ano de 2025. O assunto da lição, Jeremias 21 a 24, juízo, restauração e os 2 cestos de figo. O nosso texto áureo, ele diz assim, ele se encontra em Jeremias no capítulo 20 ainda, apesar de nós estudarmos hoje a partir do capítulo 21, o texto áureo se encontra no capítulo 20. Ele diz assim, olha, quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer, e não posso mais. Verdade prática diz assim, liderança no reino de Deus deve refletir justiça, verdade e serviço ao próximo. Esses 4 capítulos que nós iremos estudar hoje, eles marcam uma mudança abrupta no livro do profeta Jeremias. E por que se diz isso? É simples. Nós temos uma narrativa linear, que é justamente o capítulo 20, Jeremias trazendo exatamente as profecias que o Senhor Deus o havia determinado que ele trouxesse ao povo. Nesse sentido, Pazur, que era filho do sacerdote, de um sacerdote, ele é também um falso profeta, ele se chateia com Jeremias e o coloca no cepo, o coloca no tronco. E ali Jeremias é castigado e envergonhado. E logo após isso, Jeremias ele começa a se lamentar pelo quadro que está vivendo, e exatamente neste sentido é que Jeremias ele pensa inclusive em parar, em abandonar o seu ofício profético, porque o ato dele profetizar naquele tempo em que era tão necessária a profecia, porém, ao mesmo tempo que era necessária a profecia, ela era tão rejeitada pelas pessoas que estavam com seu coração enegrecido, entenebrecido, pelas suas obras más. Jeremias estava envergonhado porque o fato de ele simplesmente praticar as obras que o Senhor determinara que praticasse, que no caso seria anunciar as profecias do Senhor, anunciar a palavra do Senhor, estava trazendo vergonha para Jeremias. Estava fazendo com que ele fosse motivo de chacota, de riso. E exatamente por isso Jeremias, ele pensa inclusive em abandonar o seu ofício, em abandonar aquilo que o Senhor lhe havia determinado que fizesse. E é exatamente esse o sentido de o texto áureo que nós acabamos de ler, trazer o fato de Jeremias expressar esse sentimento de abandonar o seu ofício, abandonar o ofício profético, e logo em seguida compreender, pensar que essa simples cogitação de abandonar o seu ofício lhe trouxe uma imensa aflição. Vai dizer aqui, ele vai comparar exatamente como se fogo estivesse dentro dos seus ossos. É como se dentro dos seus ossos queimasse. Era uma agonia absurda que ele sente tão somente em pensar em abandonar o seu ofício, a sua determinação, o seu chamado, que havia sido estabelecido pelo próprio Deus. E é exatamente nesse sentido que termina o capítulo 20. Contudo, no capítulo 21, sem qualquer espécie de suavização do texto ou qualquer espécie de explicação, nós já iniciamos em uma nova etapa em que o Senhor Deus novamente vem a Jeremias e lhe entrega a nova profecia, para que ele viesse justamente repassá-la ao povo. O juízo divino sobre Judá e seus reis. O primeiro subtópico ele fala sobre o apelo ao arrependimento. O versículo 8 do capítulo 21 diz assim: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e da morte. Esse versículo 8, ele é uma repetição de algo que o Senhor Deus já havia dito ao povo lá atrás em Deuteronômio, por meio de Moisés. Deuteronômio, lá no capítulo 30, ele tem alguns, a partir do capítulo 28, na verdade, ele tem algumas passagens que são muito conhecidas de nós. Todas as vezes que se encerrava um capítulo legal, um livro de leis, era comum que o legislador, lá no Antigo Oriente Próximo, ele colocasse bênçãos e maldições da seguinte forma: a pessoa que cumprir a lei será abençoada, terá vida próspera. A pessoa que descumprir a lei
será amaldiçoada e terá sua vida abreviada. Isso daí é absolutamente comum, era muito comum que houvesse naquela época esse tipo de situação. E exatamente lá em Deuteronômio, o Senhor Deus, ele diz assim, olha, eu estou colocando, depois de passar toda a lei ao povo, ele diz, olha, eu estou colocando diante de vocês o caminho da vida e da morte, a bênção e a maldição. Eu quero que vocês escolham bênção, escolham a vida e vivam. Tá? Se vocês andarem de acordo com os meus estatutos, vocês serão benditos na cidade e no campo. Se vocês andarem em desacordo, vocês serão malditos na cidade e no campo. E exatamente nesse sentido é que Jeremias ele vai trazer ao povo a memória de uma coisa que não era desconhecida. Deus ele não traz aqui um alerta, ele não traz nenhuma novidade. Ele traz exatamente o reavivamento de veredas antigas. E o tema, e um dos temas do livro de Jeremias é exatamente a busca pelo retorno à lei que já havia sido estabelecida. E esse chamado ao arrependimento é exatamente o que marca a tônica desse primeiro subtópico. O Senhor, ele chama o povo a escolher o caminho da obediência. E veja, é um povo que está extremamente envolto em idolatria. Nós já estudamos em algumas lições passadas, vamos estudar mais à frente, que o grande problema do povo era a idolatria. E a gente não está falando dessa idolatria que eu e você precisamos lutar todos os dias, aquela idolatria do coração. A gente está falando daquela idolatria escrachada. Era um povo que queria levar ídolos para o templo, que às vezes levava ídolos para os templos, e justamente ali prestava cultos ao Senhor, ao mesmo tempo que prestava cultos a Baal, a Astarote. Você imagina só que loucura é essa? E ainda assim, mesmo sendo extremamente ofendido por aquele povo, o Senhor Deus ele está disposto ali a justamente conclamá-los ao arrependimento, a trazê-los a oportunidade de, mais uma vez, arrazoar, no sentido de olhar e dizer, olha que loucura que eu estou fazendo. Eu estou totalmente distante da lei do Senhor. Eu vou voltar. Há a possibilidade de voltar. E é exatamente nesse sentido que o versículo 8 do capítulo 21 nos traz, mais uma vez, o Senhor dando essa possibilidade ao povo. O segundo subtópico, por sua vez, ele tem por título Injustiça e Opressão Condenadas. O versículo 3 do capítulo 22 diz assim, assim diz o Senhor, praticai o direito e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor, não oprimais o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Preste bem atenção. A época do profeta Jeremias era marcada por uma tremenda injustiça social. E se você acha que isso tinha a ver com os governantes do povo, você está certo. Contudo, se você acha que isso ficava adstrito aos palácios, você está completamente errado. A corrupção era geral naquele momento. A corrupção ali era absolutamente generalizada, ao ponto de, por exemplo, nós termos pessoas, camponeses, que estavam ali, se pudessem, ir contra órfãos e viúvas, se pudessem suplantar o direito do órfão e da viúva para garantir lucro para si. Eu não estou falando de grandes latifundiários, eu estou falando de pessoas que possuíam pequenas herdades. Eles assim o faziam. Isso fica extremamente claro quando, por exemplo, nós vamos ver Jeremias dizendo que todo o povo está corrompido. E essa corrupção inicia-se nos sacerdotes, é algo que a gente vai ver um pouco mais à frente. E observa só, exatamente essa corrupção geral e generalizada estava absolutamente instalada no seio de Judá, no seio do povo, e isso contemplava tanto, como nós já vimos, tanto os governantes quanto os governados. Os juízes estabelecidos, eles privilegiavam os ricos em relação aos pobres. Os reis, eles tiravam herdades de órfãos e viúvas, porque não havia quem pudesse representá-los perante os tribunais, já que essas pessoas não possuíam capacidade civil a ponto de, por exemplo, se defenderem das injustiças das quais estavam sendo vítimas naquela situação, naquela circunstância. E exatamente nesse sentido, essa injustiça acabava por macular o culto a Deus. E por que nós dizemos isso? Porque qual era o grande problema? Era que as pessoas que faziam tudo isso, as pessoas que eram injustas,
que suplantavam o direito do necessitado, o direito do órfão e da viúva, que tratavam mal o estrangeiro, que por vezes até matavam injustamente as pessoas a fim de obter com isso algum lucro, eram as mesmas que iam até os sacerdotes oferecer sacrifício. E sabe o que acontecia? Ao invés de o sacerdote apontar o pecado público e notório daquele povo, ele simplesmente despedia e dizia, não, está tudo certo, a paz, é isso mesmo. Vá lá, você ofereceu o sacrifício, está tudo bem. Aí sabe o que Deus fazia, meu amado irmão? Ele olhava para essas pessoas e dizia, olha, vocês precisam libertar o oprimido. Vocês precisam parar de oprimir aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E o que é que isso tem a ver com a gente quase 3.000 anos depois? Meu amado irmão, infelizmente, às vezes eu e você podemos estar, sem perceber, praticando o mesmo tipo de pecado que aquele pessoal estava praticando. Compreenda aqui, preste bem atenção. Quantas vezes eu e você já não cogitamos em deixar de fora das programações da igreja determinado irmão simplesmente porque ele não tinha capacidade contributiva? Sabe, meu amado irmão, isso é opressão. E o nosso Deus, como você consegue observar pela simples leitura deste versículo, ele é absolutamente contrário a esse tipo de coisa. Essas coisas ofendem a Deus. Essas coisas tiram Deus do sério, a ponto de ele levantar um profeta especificamente para isso. A opressão não pode estar no nosso meio. Isso ofende Deus. E, infelizmente, o caminho de quem não se arrepende desses problemas não é muito bom. O capítulo 22, versículos 29 e 30 dizem assim: Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum dos seus descendentes, para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Todas as vezes que no hebraico você encontra uma palavra repetida por 3 vezes, é que se está buscando enfatizar bastante aquilo ali. Nós encontramos isso daí de uma maneira muito clara, por exemplo, quando lá no capítulo 8 do livro do profeta Isaías, os anjos estão, os querubins estão clamando, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Eles estão querendo enfatizar a santidade. Quando o profeta ele fala por 3 vezes a palavra terra, 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 ele está justamente enfatizando que se trata de um anúncio feito a todos os povos. É como se Deus estivesse dizendo, ei, povos do mundo todo, ei, vocês, se você está na terra, você precisa ouvir isso que eu estou dizendo. E olha só a profecia. Essa profecia, ela fala exatamente de um Deus tão irritado a ponto de dizer a si mesmo, olha, sabe aquela promessa que eu fiz a Davi? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu não estou disposto a cumpri-la na pessoa do herdeiro natural de Davi. Jeconias era o rei de Judá. Ele estava ali tão afastado de Deus, ele estava tão envolvido, embebido em idolatria, que ele estava atraindo para si o juízo divino. Deus ele estava absolutamente chateado com Jeconias, que ele dá aqui uma máxima, ele dá aqui uma sentença irremediável. Que sentença é essa? Olha, ninguém da linhagem de Jeconias vai sentar no trono de Davi. Chega, não tem mais condições. Se tratava de uma interrupção momentânea da promessa que ele havia feito a Davi. E é exatamente nesse sentido que nós vemos, por exemplo, com tristeza, Judá caindo. O cumprimento dessa profecia aqui é absolutamente visível pelo próprio Jeremias, porque a Babilônia ataca Judá. E nem a aliança davídica que Deus havia feito, inclusive estabelecido essa aliança como uma das formas de se diagnosticar a presença do Messias alguns séculos posteriormente, já que o Messias seria chamado filho de Davi, nem isso foi capaz de fazer com que
Deus permitisse que momentaneamente o trono de Davi estivesse desocupado. O trono de Judá estivesse desocupado por um dos descendentes de Davi. É exatamente o momento em que Deus diz a si mesmo: olha, não dá certo, vocês não conseguem se governar. Só eu posso resolver isso aí. Posteriormente, nós sabemos que o próprio Senhor Jesus vem e dá continuidade a essa aliança davídica, essa aliança eterna. Contudo, compreenda que a infidelidade do rei Jeconias traz uma desgraça absurda aí. Isso daí poderia ficar ali, em Judá. Contudo, com a nova aliança, nós somos chamados de algumas coisas. Que coisas é? Um dos títulos que é atribuído à Igreja do Senhor é sacerdócio real. Compreenda, nós somos um reino formado por sacerdotes. O reino, o reinado, ele é do Senhor Jesus, é de Deus. Contudo, nós exercemos papel nesse reinado. E da mesma forma como a infidelidade de Jeconias o privou do cumprimento da aliança que Deus havia feito com Davi, privou ele da bênção estabelecida à descendência davídica, da mesma forma, a minha e a tua infidelidade, a tua infidelidade, pode privar a mim e a você das promessas que são feitas por Deus a todos os salvos, a todas aquelas pessoas que o Senhor Deus chamou. É exatamente nesse sentido que nós precisamos compreender, e aqui encerrar esse primeiro ponto, sobre o que estava sobre os ombros de Jeremias. Havia ali uma absurda aflição, justamente porque ele carregava uma missão muito ruim, que é justamente de ser o portador de más notícias. A palavra de Deus, o evangelho do Senhor, por vezes coloca a mim e a você neste critério, neste mesmo papel que foi exercido por Jeremias. E aqui, após nós compreendermos esses três subpontos, nós precisamos refletir, meu amado irmão, minha amada irmã, sobre como nós reagimos diante da iminência de um juízo divino. Porque veja bem, todos os dias eu e você temos escolhas a fazer. Todos os dias eu e você nos encontramos, não raramente, em situações de decidir que caminho tomar. Se tomamos o caminho estabelecido pelo próprio Deus ou seguimos os nossos próprios anseios. Observe que, mesmo após haver todo este alerta, os juízes, os reis, os governantes de Judá, eles endurecem a cerviz e pagam para ver. Esse tipo de situação precisa ser absolutamente refletida, porque o Senhor Deus ele continua conclamando a mim e a você todos os dias ao arrependimento, seja nas grandes coisas ou nas pequenas coisas, já que nós estamos todos os dias buscando a estatura de varão perfeito. Todos os dias nós pecamos, e todos os dias o Senhor nos dá oportunidade de arrependimento. Contudo, quando essas oportunidades chegam, eu e você precisamos compreender que é o tempo de aceitá-las. Caso contrário, infelizmente, o nosso destino ele não será muito bom. O segundo tópico tem por título Os Falsos Pastores e a Promessa do Rei Justo. Esse capítulo 23 de Jeremias ele é muito centrado na denúncia, agora não da corrupção dos líderes políticos, das autoridades civis, e sim o apontamento da corrupção das autoridades religiosas. Como nós já vimos, Judá vivia um momento de corrupção total. E isso ia desde as autoridades políticas, dos juízes, do próprio rei, e também perpassava pelas autoridades religiosas. O versículo 1 do capítulo 23, ele inicia dizendo: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Esse primeiro subtópico, ele vai explorar exatamente este versículo, no sentido de trazer a mim e a você uma realidade que é muito clara, muito crua e, infelizmente, é muito presente no nosso meio, que é justamente a existência de falsos pastores. Os verbos que o versículo utiliza para a conduta dos falsos pastores é o quê? Destruir e dispersar
as ovelhas. A vida cristã, o serviço cristão, ele é algo extremamente sério, porque quando eu e você estamos falando de cristandade, de serviço ao Senhor, nós estamos falando diretamente de serviço ao rebanho do Senhor, às ovelhas do Senhor. E isso deveria nos trazer, por si só, um temor absurdo, porque as ovelhas não são nossas, elas são do Senhor. E todo e qualquer líder religioso, seja ele um pastor de uma igreja, seja ele um diácono, seja ele um professor da escola dominical, como você e eu, seja líder de louvor, líder de senhoras, senhores, jovens, adolescentes, crianças, enfim, seja qual for o papel de liderança ocupado, nós precisamos compreender que há em nós uma responsabilidade muito grande. Porque quando nós desempenhamos mal o nosso papel, infelizmente, há a destruição do rebanho do Senhor. Há a dispersão das ovelhas. Eu e você temos um papel importantíssimo, professor, que é o quê? Ensinar corretamente a palavra de Deus. A Bíblia é muito clara em dizer que onde não há profecia, e veja, a gente não está falando daquela profecia no sentido de vidência. Às vezes, no nosso meio pentecostal, a gente acha que profecia é sinônimo exclusivo de vidência, né? Assim diz o Senhor, amanhã vai acontecer. Não, não, não. A profecia aqui, a gente está falando do que? Da correta exposição da lei de Deus, da palavra do Senhor. Onde não há isso, o povo se corrompe. E a corrupção do rebanho, ela implica em destruição do rebanho. Porque um rebanho corrompido é um rebanho que não tem sustentação na palavra do seu Senhor, do seu sumo pastor. E, obviamente, como não há sustentação, como a ovelha corrompida ela não conhece a voz de seu pastor, ela se dispersa, ela vai atrás de qualquer vento de doutrina. Às vezes ela, inclusive, se torna um bode ruim e começa a juntar para si doutores que falem exatamente aquilo que ela quer ouvir, e não mais a palavra do seu pastor, que a guia por caminhos tortuosos, contudo, a conduz a pastos verdejantes, que por vezes faz uso de vara e cajado, de correção, contudo, logo em seguida, passa o bálsamo para curar. É exatamente nesse sentido que nós precisamos compreender que os pastores infiéis de Judá receberam o castigo merecido por conta das suas obras ímpias que impiamente cometeram. Contudo, ainda hoje eu e você estamos sujeitos ao mesmo castigo se, de alguma forma, nos encontrarmos no sentido de não admoestar corretamente o rebanho do Senhor, mas sim de destruí-lo, mas sim de dispersá-lo. Não podemos manipular a palavra do Senhor em nosso próprio benefício. Não podemos, em hipótese alguma, acariciar determinados pecados porque nos apetecem ou porque são cometidos por pessoas de uma certa relevância social em nosso meio. Muito pelo contrário, aí mesmo que deve haver denúncia. A palavra do Senhor, ela por si só denuncia o pecado. E se isso, de alguma forma, lhe impuser alguma vergonha, algum opróbio, como impôs ao profeta Jeremias, infelizmente, esse é o preço que eu e você teremos que pagar, com a certeza de que não importa quão grande seja o preço, ele com toda certeza não se compara à vergonha eterna de estar separado do nosso Deus. Não se compara à recompensa que o Senhor nos dará, caso nos mantenhamos fiéis à sua palavra. O segundo subtópico tem por título Promessa do Renovo de Davi. O versículo 5 do capítulo 23 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Veja, o Senhor Deus, ele acaba de anunciar pelo profeta Jeremias a impossibilidade daquele povo no sentido de consertar a si próprio. Os reis, eles estavam tão corruptos, os sacerdotes e os pastores da época estavam tão corrompidos, em si mesmados, tão absolutamente separados, divorciados da vontade do próprio Deus, da vontade soberana, da vontade revelada por Deus
nas suas escrituras, na sua lei, que o Senhor Deus, aqui no versículo 5, ele deixa bem claro que aquela situação seria remediada quando ele levantasse um renovo a Davi. Esse renovo, meu amado irmão, minha amada irmã, ele não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é a todo tempo anunciado nas profecias. Observe que o Senhor Jesus, ele sempre é trazido como alternativa. E isso precisa ficar bastante claro. Olha, a gente se encontra num problema muito político há uns 10 anos no nosso país. É uma disputa política que ela só enfervesce e às vezes separa a mim e a você de irmãos, de amigos queridos. A grande resposta às dúvidas políticas é Cristo. Não é nem o cristianismo, é Cristo. Cristo é a alternativa para todos os males do mundo. A corrupção, quer à direita ou à esquerda, ela não vai ser resolvida por mim e por você com força humana. Não, a resposta à corrupção humana causada pelo pecado, que é a raiz de tudo, é o próprio Cristo. Quando Cristo vier, quando ele nascer, e eu não estou falando aqui do nascimento histórico, eu estou falando aqui das oportunidades que nós damos para que o Senhor Jesus aflore em nossos relacionamentos, quer na igreja, quer em casa, quer no trabalho, começa a aparecer a reta justiça. Todas as vezes que nós permitimos que o Senhor Jesus seja o centro da nossa relação, dos nossos relacionamentos, dos locais em que encontramos, em que nos encontramos, automaticamente ocorre exatamente o quê? A renovação do entendimento que nós temos do que é justo. O nosso padrão de justiça muda quando o Senhor Jesus está presente. E é exatamente por quê? Porque ele passa a executar o juízo e a justiça na terra. Haverá um dia que esse juízo, esse executar, essa execução de juízo e justiça ocorrerá plenamente. É o que nós chamamos de milênio. O Senhor Jesus, ele de fato será o governante absoluto de toda a terra. Mas enquanto isso não acontece, eu e você já podemos criar ambientes em que a justiça de Deus ela passa a ser exatamente o norteador das relações. Um ambiente em que não se oprime órfãos e viúvas, um ambiente em que não se oprimem os desvalidos, pelo contrário, é um ambiente em que nós nos encontramos para celebrar a Deus com o nosso modo de vida. Não apenas com um hino de louvor bem ensaiado, com um bater de palmas sincronizado, com uma coreografia e um sorriso piedoso no ambiente de culto, não. Nós estamos falando de um viver para Cristo, de um viver em justiça, em retidão. E a justiça aqui no Sermão do Monte é exatamente fazer a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós não defraudamos ninguém. Nós não agimos com inequidade para com as pessoas menos favorecidas. Nós não prestigiamos o rico em detrimento do pobre. Nós não prestigiamos a nós mesmos em detrimento dos demais. É exatamente nesse sentido que nós precisamos compreender que, apesar do governo perfeito de Cristo, ele um dia se materializar sobre a terra, hoje eu e você podemos já gozar desse governo perfeito de Cristo nas nossas relações familiares, interpessoais e, acima de tudo, nas nossas relações entre irmãos, entre corpo de Cristo. Finalmente, o terceiro subtópico tem por título Condenação dos falsos profetas. O versículo 28 diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Veja bem, infelizmente, a utilização do nome do Senhor para profecias falsas, ela, infelizmente, não é uma particularidade do nosso tempo, muito pelo contrário. Nós sabemos que, por vezes, o falso profeta ele não está atrelado àquela pessoa que profetiza algo que não vai acontecer, que tem uma falsa evidência. Nesse caso aqui, o falso profeta, ele é justamente aquele que distorce a palavra do Senhor, a fim de encontrar benefício próprio. É tanto que o exemplo de falso profeta que nós temos na Bíblia é Balaão. E Balaão, ele sempre profetiza coisas que acontecem. Nós não temos
uma evidência errada de Balaão, não há. Muito pelo contrário. Tá? Contudo, o que nós temos? É Balaão exatamente fazendo o quê? Corrompendo-se, utilizando a palavra de Deus para manipulá-la em benefício próprio. É tanto que ele, por exemplo, não amaldiçoa Israel, mas faz com que os povos cananitas deem grandes festas e banquetes, ao invés de oferecerem espada e lanças contra o povo de Israel. E ao invés de trazer um perigo físico, ele traz perigo espiritual para aquele povo, justamente fazendo com que os filhos de Israel se prostituam com as filhas dos cananitas. E exatamente trazendo a ira de Deus e uma praga mortal contra o povo. Isso está bem, essa história é bem esclarecida ali no livro de Números. Contudo, prestem bem atenção. O que o Senhor Deus está falando aqui é exatamente de pessoas que manipulavam a palavra e mais ainda, às vezes tinham anseios próprios, às vezes tinham sonhos próprios, objetivos que nada tinham a ver com a vontade de Deus e utilizavam-se da sua reputação. Vejam, eram pessoas que já até tinham sido usadas por Deus. Contudo, se utilizam de sua reputação exatamente para quê? Para perseguir coisas que não têm nada a ver, que nada tem a ver com a vontade revelada de Deus para com Israel. Vejam bem, eram essas pessoas que chancelavam, por exemplo, veja bem, a maldade dos maus, quando iam até o templo oferecer sacrifício, e ao invés de o sacerdote, com as suas prerrogativas sacerdotais, exigir que aquelas pessoas abandonassem os caminhos maus, simplesmente pegava e dizia, ok, você é um cara, uma pessoa muito rica, uma pessoa extremamente influente, então eu vou te despedir em paz, eu vou oferecer sacrifícios pacíficos, enquanto que, na verdade, Deus não estava nem aí. Aqueles sacrifícios para Deus não tinham nada de paz, muito pelo contrário, Deus os rejeitava. Aquilo ali era abominação. E exatamente por isso, Deus, ele passa a dizer a si mesmo, olha, o que vocês estão fazendo qualifica vocês como palha. O trigo, quando ele é colhido, ele é trazido para dentro da mesa, para dentro de casa. Ele é debulhado, ele é trazido à mesa, é alimento, ele enseja festas. A palha serve para ser queimada e consumida pelo fogo. E exatamente nesse sentido, Deus está dizendo aqui, olha, vocês que utilizam do ofício sacerdotal de vocês, vocês que se utilizam da minha palavra para manipulá-la e trazer benefício próprio para vocês próprios, olha, o destino de vocês é fogo, é serem queimados. E ele diz assim mesmo, olha, vocês que têm sonhos, falem, mas não digam que é a minha palavra. Falem como sonho realmente, não tem problema vocês falarem, falem, mas não coloquem na minha conta essas maldades. Não fiquem anestesiando um povo que está caminhando a passos largos para o cativeiro, está caminhando a passos largos para a perdição. Pelo contrário, falem os sonhos de vocês. Agora, se eu me revelar a vocês, não suplantem a minha palavra, pelo contrário, digam-na com verdade. Por que Deus está dizendo isso daí? Porque era momento de chamar para o arrependimento, não era momento de anunciar a bênção, não era momento de dizer assim mesmo, eu estou me agradando de vocês, era momento de dizer, seus desgraçados, vocês estão pervertendo tudo, vocês estão fazendo absolutamente o contrário do que eu determinei, agora vocês são os malditos, se arrependam, arrazoem, ainda está em tempo. Vamos a juízo, mas neste juízo eu posso ainda exercer misericórdia. Isso daí é extremamente necessário que eu e você compreendamos, porque a boa e a má liderança, ela por vezes vai ser exatamente aflorada. O bom e o mau líder, ele vai ser aflorado, ele vai ser testado, ele vai ser diagnosticado, ele vai ser... nós vamos conseguir distingui-lo no momento de crise. No momento em que o juízo está às portas, no momento em que a fartura, mas Deus diz, olha, essa fartura não está vindo de mim, olha, toda essa prosperidade que vocês estão adquirindo, ela não está me agradando, porque vocês não estão fazendo com ela aquilo que eu determinei que vocês fizessem, pelo contrário, ela está indo à perdição. É difícil fazer isso, é duro fazer isso, às vezes a gente encontra resistência, e por vezes essa resistência
traz vergonha como trouxe a Jeremias. Contudo, nós precisamos compreender que mais vale agradar a Deus do que aos homens. Se para ser um bom líder você vai desagradar as mais ovelhas que estão no seu entorno, infelizmente é um preço que eu e você teremos que pagar. Meu amado irmão, minha amada irmã, desde logo eu peço que você curta, comente, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, a fim de que o YouTube possa recomendá-lo para mais pessoas, a fim de que essa aula venha a também chegar a outros irmãos que porventura estejam necessitando de subsídios para a ministração de sua aula no tempo. Finalmente, o terceiro tópico, ele tem por título A Visão dos 2 cestos de figos. E esse terceiro tópico, ele fala exclusivamente do capítulo 24. Jeremias, o Senhor mostra, ele faz ele ver 2 cestos de figos que estão em frente a um templo, ao templo do Senhor. E um desses cestos está cheio de figos bons, apetitosos para se comer. E o outro está cheio de figos maus, apodrecidos, que de tão podres não se pode sequer cogitar comê-los. E vejam bem, o primeiro subtópico, ele vai falar acerca dos figos bons. E diz o título assim, Figos bons, os exilados fiéis. O versículo 5 do capítulo 24 diz assim, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei para o seu bem os exilados de Judá, que para este lugar enviei, para a terra dos caldeus. A cesta de figos bons, vai dizer o Senhor Deus a Jeremias, representavam as pessoas que seriam levadas cativas a Judá. Prestem bem atenção. Não há mais possibilidade de se evitar o juízo de Deus. Judá pecou tanto que o cativeiro é certo. Não há mais o que ser feito. Judá não se arrependeu. O povo não se arrependeu. Há um problema endêmico. Não há mais o que ser feito no ponto de vista de tentar consertar a ponto de evitar o juízo. O juízo está às portas. Não há mais possibilidade de evitá-lo. Contudo, o Senhor Deus, no exercício do seu juízo, na sua ira santa e justa, ele ainda assim pretende exercer misericórdia para com o povo. E exatamente por isso, ele pretende fazer com que, ao contrário do que ocorreu com Israel, o povo, ao ser levado para o cativeiro, ele pretende fazer com que ali o povo se humilhe e seja finalmente restabelecido, e seja novamente trazido a ocupar a terra de Judá. Contudo, há uma certa diferenciação inicial entre o povo que seria cativo e o povo que inicialmente conseguiria se dar bem ao fugir do juízo, ao evitar, aparentemente, aquele juízo de Deus. As pessoas que seriam cativas, elas enfrentariam uma vergonha horrível. O babilônio, ele tinha um costume muito sério, muito triste para o povo que ele escravizava. Qual era esse costume? Ele pegava o melhor da terra, os melhores filósofos, os rapazes estudados, ele trazia para dentro de seu palácio e ali ele os castrava. Havia a castração, esses rapazes eles se tornavam eunucos. Por quê? Porque a virilidade do homem, quando é tirada, diminui quase que em 90%, segundo estudos científicos, e isso daí, naquela época não havia estudo científico como se faz hoje, mas a experiência demonstrava que reduzia consideravelmente chances de rebelião. Há, inclusive, a possibilidade, e veja, não há certeza, mas há uma possibilidade muito grande de, por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego terem exatamente sido feitos eunucos ali. Então, observa que vergonha haveria para aquele povo, justamente para se submeter a tamanha humilhação, porque agora eunucos, eles estavam assentados na corte a fim de que eles pudessem servir aos seus captores, servir ao rei, ao reinado que os havia humilhado. E é exatamente neste sentido que nós vemos a vergonha sendo estabelecida entre os grandes líderes, os nobres de Judá. Contudo, exatamente neste exílio, o Senhor Deus planejava no tempo certo, na plenitude do tempo, trazê-los de volta.
E entre essas pessoas estão justamente figuras ilustres, como o próprio Jeremias, Daniel, Ezequiel, enfim, pessoas que permanecem fiéis. Os jovens da fornalha, pessoas que em uma terra distante permanecem fiéis e aceitam a disciplina do Senhor. O castigo amoroso de Deus, ele serve para nos disciplinar. E todas as vezes que nós achamos que estamos evitando, estamos pagando, nós somos assim, poxa, nós somos muito espertos. Driblamos o próprio Deus e o castigo iminente que havia sobre nós, ao invés de nos arrependermos e passarmos por disciplina, pela disciplina amorosa de Deus, infelizmente a gente está trilhando um caminho de perdição, um caminho de ser comparado com figo podre, aquele absolutamente inservível sequer para consumo. O Senhor Deus, o Deus que fere é o Deus que cura, o Deus que destrói é o Deus que restaura. Os nossos pecados, quando castigados, eles não são feitos para a nossa destruição, eles são feitos para nos dar a oportunidade de arrependimento. O segundo subtópico, ele fala exatamente dos figos ruins, e ele tem por título os figos ruins, os que ficaram na terra. Esse segundo cesto, ele representa exatamente aquelas pessoas que permanecem em Judá. Tem uma coisa muito interessante que a gente vai ver, vocês vão ver nas próximas lições, mas quando Judá é finalmente invadida, o Senhor Deus ele fala através do profeta no sentido de dizer, olha, se rendam, não oponham resistência, se rendam. Várias pessoas não ouvem essa última voz suplicante de Deus e opõem resistência e são massacradas brutalmente, morrem ali mesmo. Essa galera já faz parte aí dos figos podres. Contudo, tem um certo pessoal que se acha esperto demais, entre eles o rei, e corre para o Egito para fazer aliança com o pessoal de onde Deus já havia tirado esse povo. Deus não queria mais aliança com o Egito. Não sei se você sabe, mas os povos que estavam ali no deserto, onde Israel passou 40 anos, eram todos vassalos do Egito. Então, além de Deus tirar do Egito, ele passa 40 anos humilhando os vassalos do Egito. Em outras palavras, Deus está dizendo em letras garrafais, eu não quero aliança de vocês, povo meu, separado para mim, com esse pessoal aí que está me rejeitando, que está vendo todas as minhas maravilhas e insiste em fazer frente a mim e ao meu nome. E agora esse povo se divorcia completamente de Deus, no sentido de dizer, eu não estou nem aí para o castigo. Ah, o Senhor quer me castigar? Pois é o seguinte, eu vou me aliar com o Egito. Não estou nem aí. Isso aqui é o réprobo. É aquele irmão, aquele crente que está recebendo as bênçãos do Senhor, mas quando chega a disciplina, por conta dos erros que essa pessoa comete, essa pessoa se rebela a ponto de se afastar da igreja e passar a gozar das delícias do mundo, delícias entre aspas, porque nos conduz à perdição. É exatamente nesse sentido que essas pessoas são apresentadas como os figos ruins, são impróprias, vão estragar, vão morrer. E é interessante que Deus ele diz assim mesmo, olha, vocês acham, sabe o que vai acontecer com Zedequias, com os seus príncipes, com todas as pessoas que evitarem esse juízo, endurecerem a cerviz e não passarem pelo cativeiro, a fim de que sejam restaurados? Eu os entregarei à vergonha. A terra inteira vai olhar e vai ficar escandalizada no sentido de dizer, puxa, não era esse pessoal que era o povo de Deus? Olha a desgraça que está acontecendo. E Deus diz, sou eu que estou entregando eles para a desgraça. Deus, ele não se deixa escarnecer, meu irmão. Se você evita o castigo amoroso de Deus, você só tem uma alternativa de destino. É um jogo de soma zero. É a única coisa que te resta. É exatamente desgraça. Expectativa de um terrível juízo. É vergonha. É apontar de dedo. É podridão. É não servir sequer para ser consumido. A falta do arrependimento conduz a mim e a você à perdição, à desgraça eterna. Mas o Senhor, ele está sempre disposto a nos dar a chance de sermos sempre redimidos por seu sangue, caso haja arrependimento. Por fim, o último subtópico ele tem por título Deus vê além.
O versículo 6 diz assim: porei os meus olhos sobre eles para o bem e os trarei de volta para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei. Plantá-los-ei e não os arrancarei. Aquele povo que estava partindo para o exílio, que estava enfrentando a desgraça, a vergonha de estar sendo feito cativo, aquele povo que estava se submetendo, ainda que a contragosto, ainda que desagradando a si próprio, estava se submetendo ao castigo soberano de Deus. Este povo estava condenado a sobreviver. Este povo estava condenado a ser restituído. Estava condenado a viver, mais uma vez, os benefícios e favores de Deus. Sabe, querido, às vezes eu e você nos colocamos em situações que nos levam a cenários tristes. E eu volto a dizer, não se trata de prova, não. Se trata de colheita. Colheita de frutos que nós plantamos. E quando isso ocorre, às vezes é muito sedutor a oportunidade de fugirmos, de evitarmos o castigo, de endurecer a nossa cerviz, de acharmos que somos especiais demais e merecemos a exceção à regra. A regra de Deus pode valer para todo mundo, menos para mim. Quando nós tomamos esse tipo de conduta, infelizmente, não há lugar para arrependimento. E a gente pode chorar como for, não há lugar para arrependimento. Contudo, veja bem, quando nós tomamos o caminho da humildade, quando nós tomamos o caminho da obediência, e justamente por isso, nós nos colocamos na posição de sermos restaurados por Deus, o Senhor Deus, Ele tem prazer em nos edificar, em não nos destruir, apesar de nós merecermos destruição. Ele tem prazer em não nos destruir. Ele tem prazer exatamente de nos plantar. Ele tem prazer de trazer sobre nós, em Cristo Jesus, renovo. Ele tem prazer de viver, de nos permitir viver uma nova vida, apesar de todos os males que causamos a nós mesmos e às vezes ao rebanho do Senhor, como é o caso dos falsos pastores que estudamos aqui. Nenhuma posição, quer social, financeira, religiosa, eclesiástica, filosófica, enfim, nenhuma posição financeira é capaz de ludibriar o juízo de Deus, porque Deus ele enxerga a mim e a você como nós somos. Passar pelo castigo de Deus, a punição severa, é triste, é doloroso, é ruim. Contudo, é a única possibilidade que eu e você temos diante do juízo de Deus de sairmos com vida. É a única possibilidade que nós temos de sairmos com a possibilidade de vivermos bem, de vivermos em paz, de vivermos, de compartilharmos a eternidade com o Senhor Deus, para a glória de Deus Pai. Eu e você precisamos compreender que nós precisamos tomar a posição, a postura de filhos bons. Obedecemos ao Senhor, mesmo quando essa obediência implicar a nós perdas severas. Você imagina o que é escolher se submeter ao invés de você poder ter passe livre para uma terra em que você poderá continuar a viver, não em vergonha? Você será convidado do rei de outra terra? Olha, é sedutor evitar a disciplina. Contudo, infelizmente, isso nos coloca numa posição de desgraça, desonra eternas, irremediáveis, das quais o próprio Deus não nos salvará. A aplicação pessoal, finalizando, diz assim: devemos estar vigilantes, buscando sempre a verdade nas Escrituras e rejeitando qualquer ensino que não esteja alinhado com a vontade de Deus e que distorça a mensagem do Evangelho. Tudo o que de alguma forma vier a distorcer a mensagem do Evangelho, vier suavizar o Evangelho de paz, o Evangelho que nos mostra o erro, para logo em seguida nos mostrar a possibilidade
de vida, nos mostra a morte, a insuficiência, a desgraça, para logo após nos mostrar a possibilidade de salvação e gozo eterno da plenitude do Espírito Santo, deve ser rejeitado por mim e por você. O Evangelho de Cristo ele não precisa de acréscimo, ele não precisa de suavidade, ele é o que é a única coisa que nos resta, é a única coisa que nos assegura a vida eterna, é a única coisa que deve ser almejada, perseguida, pregada e vivida por cada um de nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor abençoe sua vida, os seus alunos tenham uma excelente aula no domingo e até o próximo encontro aqui na nossa EBD inovadora. Graça e paz a todos. Se você, de alguma forma, foi abençoado pelo conteúdo desta lição, eu te peço, mais uma vez, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, a fim de que esta mensagem possa alcançar mais e mais vidas para a honra e glória do nome do Senhor.